Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Ribeixox e eu espero que vocês estejam bem. Bom, na data de hoje nós vamos falar sobre uma possível novidade, né, vazada aí pelo dublador do Venom do Marvel Spider-Man 2 para PlayStation 5. Vamos falar também sobre a queda de jogadores em Hogwarts Legacy e Microsoft pode estar trabalhando em um novo console. E para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda ou bem-vinda ao meu canal. Provavelmente você faz parte desse grupo seleto de pessoas que chegam ao meu canal e não se inscreveram ainda. Mas se você quiser ter mais um canal de game bacana para você assistir aí, eu te convido a clicar no botão de se inscrever agora. E, claro, depois no final do vídeo, você pode dar o seu like se você gostou do conteúdo e deixa aqui nos comentários me dizendo o que você achou. Afinal, a minha proposta aqui é melhorar cada vez mais o conteúdo para vocês, beleza? Além de você comentar e curtir o vídeo, ele também chega a mais pessoas e desta forma também me ajuda bastante. E parece que a galera deu uma desanimada de Hogwarts Legacy. Bom, essa notícia, né, veio a partir de um post no Twitter, mostrando ali um gráfico com a queda de jogadores nos últimos tempos aí de Hogwarts Legacy desde o seu lançamento. E também uma notícia de que apenas 25% dos jogadores concluíram a missão principal. Bom, eu acho que isso é de gosto, na verdade, né? Eu gostei bastante da campanha, eu cheguei até o final, né, da campanha principal. Mas é muito mais interessante, na minha opinião, a campanha do Sebastian, né, que é um dos NPCs que você encontra no game. E a campanha do Sebastian, ela tem relação, né, caso o jogador queira ter aí no seu repertório de magia as 3 maldições imperdoáveis, né? A quest do Sebastian, você concluindo 100%, você consegue pegar as 3 maldições. E assim, chega uma hora que na missão principal ela acaba ficando meio cansativa, né? Talvez seja por isso que a galera tenha desanimado, mas a gente sabe que nas últimas semanas a gente teve aí, né, o beta de Diablo 4. Em breve, né, daqui a 2 dias vai sair Resident Evil 4 Remake. Então talvez seja escolhas, né? Talvez a galera tenha trocado aí o game e eu acredito que seja por isso, porque o jogo em si é muito bom. Eu curti bastante. Não fiz 100% porque, são mais de 600 itens colecionáveis para você fazer e eu tomaria bastante tempo. Mas sim, é um jogo que vale a pena e eu acho que depois que esse hype desses lançamentos passar e estabilizar um pouco, talvez a galera volte aí e conclua a missão principal de Hogwarts Legacy. E parece que em breve teremos novidades de Marvel Spider-Man no PlayStation 5. Bom, isso também veio de um post no Twitter, né? Onde uma pessoa, o Mark, colocou um teaser ali, um GIF, né, do Venom. E o Tony Todd, que é o dublador, né, do Venom, respondeu ele dizendo que em setembro, traduzindo aqui ao pé da letra, a gente pode esperar uma publicidade, uma grande publicidade, que vai partir aí desde agosto, pra gente, né, segurar aí a ansiedade e a empolgação, porque vai ser necessário. Então, assim, muita gente começou a falar que provavelmente vai ter um State of Play, né, já que as empresas, né, tanto a Microsoft quanto a Sony não vão participar da E3 esse ano, e a Sony tem o seu próprio evento o chamado State of Play, e provavelmente, né, lá nos meados de, vamos aí, em agosto talvez, né, venha assim um evento e a gente tenha novidades do game de uma forma mais realista. Então, se você é fã de Spider-Man, já deixa aí mais ou menos no seu calendário que agosto, talvez, se isso não for um blefe, né? Porque agora provavelmente ele tá bem. O Tony teve que ficar um pouco caladinho aí, né? Porque acho que ele falou demais. Deixa aí no seu calendário em agosto que pode ser que o game Marvel Spider-Man tenha grandes novidades aí no PlayStation 5. E por fim, pessoal, falando aqui sobre a Microsoft, parece que ela já está trabalhando no sucessor do Xbox Series S e S. Essa informação foi revelada a partir da FTC, né, um documento redigido da FTC, que tem aí a relação com a aquisição da Activision Blizzard, onde é informado ali no meio do documento que um codinome, né, diferente do que foi
eu realmente, olhando para a notícia aqui, eu achei que Anaconda, né, que foi o codinome do console, era da época do Xbox One X e não do Xbox Series, né? Mas aqui, pelo que está na notícia, era o codinome dos dois consoles. E como esse novo console, a gente, assim, saiu só na documentação, ele tem ali um código de 15 caracteres, né? Não é um nome, né, como foi o descrito ali, o codinome Anaconda, que foi usado para o Xbox Series X. Eu acho que sim, é possível que a Microsoft esteja trabalhando no novo console, assim como a Nintendo, né? Se você procurar dar uma olhadinha aí na internet, a gente sabe que talvez o Zelda, o novo Zelda que vai sair em breve, o Tears of the Kingdom, ele pode fechar ali o Nintendo Switch com chave de ouro, né? E com certeza a gente vai ter gameplay aqui no canal. Mas eu acredito que essas três grandes empresas, a Nintendo, a Sony e a Microsoft, claro, eles já estão trabalhando em novo console, né? A gente tem aí um rumor forte do PlayStation 5 Pro para ser lançado em 2024. Então, para mim, é mais que natural que essas versões de novos consoles já estejam no plano das empresas. E mais uma vez, muito obrigado para você que ficou aqui até o final do conteúdo desse vídeo. Não se esquece de comentar, curtir para que ele chegue a mais pessoas, e dessa forma você me ajuda bastante e também ajuda no crescimento do meu canal. E claro, como eu falei no início do vídeo, se você quiser ter mais um canal bacana de games, eu te convido mais uma vez a clicar no botão de se inscrever. E se você quiser clicar no sininho, eu sei que às vezes é muito chato ficar apitando ali um monte de notificação, e não quiser perder nada, você pode clicar no sininho também, beleza? Então, forte abraço, um excelente restinho de semana para todos aí. Fui!